Felizes os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Mateus 5:3. Amados irmãos e irmãs, chegamos no dia 6 de junho de 2026, sábado, da 9ª semana do tempo comum. É uma alegria, mais uma vez, estarmos reunidos para meditarmos a palavra do Senhor, que é palavra de vida, palavra de esperança e de salvação. Sou o Pedro Marques, da PMC Católica. Se inscreva no nosso canal. Nos ajude a divulgar o canal para que chegue mais longe e mais pessoas sejam tocadas pela palavra do Senhor e também por muitos outros conteúdos que a gente vai iniciar a postar. Hoje meditemos o Evangelho de Marcos, capítulo 12, do 38 ao 44. Antes de lermos o Santo Evangelho, façamos uma breve meditação sobre o mês do Sagrado Coração, mês de junho, mês especial, mês de graças. 6º dia, vamos a Belém, ali acharemos o coração de Jesus menino, que merece todo o nosso amor. O antigo filósofo Platão já dizia que um coração atrai outro coração e o amor provoca amor. Nada é mais verdadeiro, meus irmãos, porque para obter o afeto de uma pessoa, não há meio mais eficaz que amá-la. Dando-lhe nosso coração é que merecemos o seu. Pois bem, isso fez Jesus. Querendo que o amemos, nos amou primeiro. Querendo obter nosso coração, veio nos dar o seu. E que coração! Um coração divino, criado de propósito para nos amar. Pois bem, caríssimos irmãos e irmãs, este Deus tão grande quis fazer-se homem para nos amar, para ganhar o nosso coração. Um grande imperador, vamos usar aqui este exemplo, Alexandre Magno, conquistando a Pérsia, adotou o modo de se vestir dos povos submetidos a seu império, a fim de lhes ganhar a afeição. Parece que nosso Deus quis fazer a mesma coisa para ganhar o coração dos homens, tomando a forma humana e parecendo exteriormente puro homem, para falarmos a nosso modo. Parece ter ele dito consigo mesmo: o homem não me tem amado, porque não me vê. Pois bem, irei mostrar-me a ele, conversar com ele e assim obrigá-lo a me amar. Que lindo! Como Deus é tão misericordioso para conosco, capaz de mudar os nossos projetos, tudo o que há em nós, para que estejamos mais ligados a Ele e em comunhão com Ele. E Ele nasce então numa fria caverna entre dois animais e é deposto na palha, num presépio, sem fogo e sem a roupa necessária. É o amor que Ele tem aos homens, é o amor, meus irmãos. Quem então o reduziu a tal miséria, a tal estado? É o amor, é o coração que ama verdadeiramente. Amai então, ó almas cristãs, dizia São Bernardo, amai este menino que é tão amável. Amemos o menino de Belém, amemos o menino de Belém, São Bernardo exclamava, e também São Francisco. Amemos a Jesus Cristo, que sobre si tomou tantas penas para obter os afetos dos nossos corações. Que alegria, que graça, que bênção. Agora vamos ao Santo Evangelho. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus dizia no seu ensinamento à multidão: tomai cuidado com os doutores da lei. Eles gostam de andar com roupas vistosas, de ser cumprimentados nas praças públicas, gostam das primeiras cadeiras nas sinagogas e dos melhores lugares nos banquetes. Eles devoram as casas das viúvas, fingindo fazer longas orações. Por isso, eles receberão a pior condenação. Jesus estava sentado no templo, diante do cofre das esmolas, e observava como a multidão depositava suas moedas no cofre.
Muitos ricos depositavam grandes quantias. Então chegou uma pobre viúva que deu 2 pequenas moedas, que não valiam quase nada. Jesus chamou os discípulos e disse: em verdade vos digo, esta pobre viúva deu mais do que todos os outros que ofereceram esmolas. Todos deram do que tinham de sobra, enquanto ela, na sua pobreza, ofereceu tudo aquilo que possuía para viver. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. No Evangelho de hoje, Jesus nos apresenta 2 situações bem diferentes, opostas na realidade. De um lado, ele apresenta os escribas que buscavam reconhecimento, honras e elogios da parte dos homens. Do outro lado, uma pobre viúva que no seu íntimo depositava no tesouro do templo 2 pequenas moedas, diz o Evangelho, quase sem nenhum valor. Enquanto os homens observavam apenas a quantidade das ofertas, o valor material, Jesus olhava para a intimidade de cada um, para o coração. Ele viu que muitos ricos colocavam grandes quantidades, grandes valores. E uma viúva ofereceu tudo que tinha, ou seja, 2 moedas com valor muito pequeno. A palavra de Deus, ela nos ensina que o valor de uma oferta não está na grandeza material, mas no amor com que esta oferta é feita. Deus não mede como os homens medem. Ele mede as intenções, os sacrifícios escondidos, a generosidade silenciosa, a humildade e a confiança depositada no próprio Deus. Este é o critério de Deus. E nós normalmente confundimos estas coisas. Nós pensamos que dar muito significa que somos mais humildes, mais generosos. E nem sempre é assim. E também não significa que nós temos que, sempre que for à igreja, dar tudo que temos. Meus irmãos e minhas irmãs, a grandeza do homem, a grandeza da mulher está no amor pelo qual nós somos capazes de entregar tudo o que temos nas mãos de Deus. E nós somos administradores e precisamos administrar tudo o que temos com muita fidelidade. A atitude da viúva é uma imagem da entrega total que Deus espera de seus filhos. Ele não reservou uma parte só de si, colocou tudo nas mãos do Pai. Assim também somos chamados a oferecer não apenas bens materiais, mas o nosso tempo, os nossos talentos, nossas alegrias, sofrimentos. Então, meus irmãos, tudo que nós temos deve ser entregue ao Senhor, sem reservas. Se temos algo para acumular, será tesouros no céu. É tudo o que nós temos, é todo o nosso bem. Deus, Ele nos pede, acumular tesouro no céu são os méritos espirituais. Ao mesmo tempo, Jesus nos alerta contra a vaidade religiosa dos escribas. A fé autêntica não busca aplausos. O verdadeiro discípulo vive para agradar a Deus e não para ser admirado pelos homens. Peçamos à Virgem Maria, a humilde serva do Senhor, que nos ensine a viver uma fé simples, generosa, totalmente entregue a Deus. Que nós possamos pedir ao Espírito Santo a graça de saber entregar. Se temos dificuldade de interpretar como esta entrega, como esta doação, o Espírito Santo, Ele nos ajuda. Ele é o nosso Consolador. O Espírito Santo foi enviado para nos guiar, nos instruir, nos orientar. Então, que esse diálogo seja mantido todos os dias da nossa vida. E que pela fé, pela oração e pela humildade, a gente vai fazendo um pequeno gesto de doação, até o Senhor ter por completo o domínio da nossa vida. Porque a gente vai se abrindo, vai se entregando,
e o Espírito Santo vai tomando conta. Senhor Jesus, livra-me da vaidade e do desejo de reconhecimento. Dai-me um coração humilde e generoso, semelhante ao da pobre viúva do Evangelho. Que eu saiba confiar plenamente em vós e oferecer minha vida com amor, para a glória de Deus e o bem dos meus irmãos e irmãs. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e sua Mãe Maria Santíssima, São Daniel Comboni, rogai por nós.